Ver se eu consigo mandar. Compartilhar essa live de hoje, né? Por quê? Porque a pessoa resolveu abrir uma live direto do celular. Sem avisar ninguém. Aqui a live. Boa noite quem tá aí na nossa live de hoje chegaram. Boa noite. Tudo bom com vocês, meu povo? Deixa eu compartilhar a live aqui. Já temos 7 assistindo a nossa live. Nossa, que maravilha. Boa noite. Vai, chama geral pra essa live de hoje, porque essa live de hoje promete. E vocês sabem, se eu prometo, eu cumpro. Eu não gosto de deixar as coisas passando em linha reta, não, passando por mim, não, né? Bom, hoje a gente vai manter aquela nossa live da semana passada, né? Com um padrão de pontos de crochê onda. Eu tô abrindo live direto pelo celular, gente, sem usar o computador, por um motivo bem simples. Eu não tô conseguindo abrir. Meu computador travou ali e o outro tá atualizando ali, não sei o que deu nele. Mas agora eu acho que eu consigo. Eu vou ver se eu consigo e o que eu consigo fazer. Porque eu tinha escolhido uma capa de live tão bonitinha pra botar aqui essa. Simplesmente ela para de funcionar, né? Boa noite, ateliê André Oliveira. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bom? E hoje a gente vai aprender a fazer esse padrão de pontos aí que vocês viram. Que é um padrão de pontos super lindo. Boa noite, Maria Aparecida, meninas, tudo bom? Gente, ó, mostrar pra vocês como é que tá o meu notebook, ó. Meu notebook verde gato tá desse jeito aqui, ó. Trabalhando as atualizações. Que bom que vocês estão bem, meninas. E esse tá aqui. E o outro, e no PC tá dizendo que tá off, tá sem internet. Então eu vou ter que fazer live do jeito antigo, né? Eu tô bem, graças a Deus. Como é que vocês? E vocês, né, então? Me contem as novidades. Me contem-me tudo, não me escondam nada. Tô aqui fazendo a capa. Tô aqui fazendo a capa. Peraí. Nova onda. Cheguei. Ai, tá. Você é nova aqui no nosso canal, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Ó, deixa eu explicar uma coisa aqui lá pra vocês aqui. Hoje a gente vai aprender a fazer um padrão de onda em crochê, tá? Super diferentão aí que eu já mostrei pra vocês antes. Eu coloquei qual que seria no começo da semana, mostrei pra vocês qual que seria o projeto da live de hoje. É um pouquinho diferente, né? É um padrão de crochê diferente, né? Simplesmente eu não sei onde foi que eu salvei, mas não tô achando. Eu salvei, mas eu não estou encontrando o abençoado. O bonito, iluminado aqui, cadê ele? Eu lembro que eu salvei. Mas não tem problema não. A gente salva de novo, a gente baixa de novo, né? Esse é um padrão de pontos que ele é diferente dos outros. Boa noite, Maria. Maria Penha, seja bem-vinda. Gente, aqui lá em cima é meu gato. Fazer bagunça pra variar. Boa noite, meninas. Quem tá chegando nessa live aí, vem com a gente, tá? E aí hoje a gente vai trabalhar um padrão de pontos diferente, tá bom? Deixa eu só ir aqui no YouTube e lá no Analytics para eu ajustar algumas coisinhas, botar a capa da live, organizar umas coisinhas aqui que eu preciso fazer antes de começar a live, né? Aqui não deu para fazer antes porque simplesmente nenhum dos dois resolveu funcionar. Meus dois abençoados, nem o computador nem o notebook resolveu funcionar. Então vamos lá aqui. Ele tá aqui. Foi aqui trocar essa capa. Colocar a capa certa, né? E aí eu já vou falar para vocês logo agora como é que vai ser. O padrão de pontos que a gente vai trabalhar hoje na live, ele é um padrão de ponto diferente. Tá curiosa? Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Como é que você vai? Tudo bom? É um padrão de pontos diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente já viu o padrão de ponto de onda, que é o zigue-zague comum que a gente está acostumado. A gente viu aquele primeiro que ele ficava com as alterações de ondinha, de ponto alto e ponto baixo. E esse agora é um padrão de pontos um pouquinho diferente do que a gente já viu antes, mas que dá um efeito maravilhoso no trabalho. Ele é o que mais vai se aproximar das técnicas de tricô. Eu gosto de transformar tricô em crochê. Algumas vezes já aconteceu isso comigo, algumas vezes aí, né? Eu comecei a fazer crochê aqui no YouTube, pra quem não sabe, justamente fazendo isso. Desvendando peças, né? O pessoal mandava foto, eu ia lá, tirava um tempo, estudava, via como é que fazia, via tudo, e aí depois eu ensinava o passo a passo. E aí eu comecei, esse foi o meu primeiro
start aqui no YouTube fazendo crochê. Gente, deixem um like, por gentileza, ajuda muito o nosso canal. A gente tá com 2 likes até agora. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo, mas deixem um like, tá? Isso ajuda muito, tá bom? Bom, e o padrão de pontos de hoje, ele é bem simples. Eu vou mostrar pra vocês logo. Antes que eu vocês se cansem de enfiar meu aqui. Que bom! Ah, esse aqui, você me descobriu agora. Olha, esse é o padrão de pontos que a gente vai aprender a fazer, né? Disse oi. Oi, 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 oi. Olha aí, gente. Esse é o padrão de pontos que a gente vai aprender a fazer hoje, olha só. Ele é um padrão de pontos que é bonito. Ele vai lembrar muito um tricô, muito mesmo. Ele tem uma sequência de pontos bem simples. Pelo menos você precisa ter um pouco de atenção na hora de fazer, tá? Porque você vai trabalhar basicamente com pontos em relevo. Misericórdia! Mas você vai ver misericórdia, você vai me dizer misericórdia quando você vê o gráfico. Olha o gráfico aqui, ó. Ele não é difícil de ser feito, ele é um padrão de pontos bem simples, tá? Que você vai ter uma facilidade de fazer confeccionar. Ele fica muito bonito, ele tem essas alcinhas que ficam soltinhas pelo meio assim. E que você vai conseguir trabalhar sem muita dificuldade, tá? Basicamente você vai trabalhar com Jesus Cristo. Gente, não é pra ter medo não, ele é fácil de fazer. Ele só exige um pouco mais de atenção, tá? Pra você fazer aí. Não é tão complexo assim quanto parece, tá bom? A gente vai trabalhar com o fio, eu vou trabalhar com o fio Anne, para facilitar a vida de quem quiser acompanhar o passo a passo, tá? Ele é simples. A base dele inicial é a base de correntinha. A gente vai trabalhar uma carreira com pontos altos, ó, aqui o gráfico certinho, tá vendo? A gente vai trabalhar a base de correntinhas inteira. Vai trabalhar a carreira com ponto alto. Aonde eu... Ai, o gato tá um negócio na minha cabeça aqui. Aonde eu tenho o sinalzinho, essa cruzinha mais alongada nos gráficos, é ponto alto. Aonde eu tenho uma cruzinha pequenininha que é essa aqui, é ponto baixo, certo? Aqui você vai ver que tem o número 3 bem pequenininho, tá vendo? Esse número 3 bem pequenininho é a quantidade de correntinhas que você vai usar. Na carreira de cima eu tenho o ponto de borda, que é o ponto alto de um lado, e do outro eu tenho umas correntinhas aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou trabalhar. Pego pela frente, pego por trás, pego pela frente. 3 correntinhas, vou prender na primeira alça. 3 correntinhas, ignoro essa alça, vou pra frente. É somente isso. Na outra carreira, quando eu voltar, eu sigo sempre fazendo do mesmo jeito. Só vamos ter ponto em relevo a partir da segunda carreira, que é esta aqui, ó. O padrão inteiro, ele vai até chegar nessa carreira aqui onde tem o ponto cruzado. Porém, vocês vão ver que são um cruzado aqui, outro aqui e tem outro ali em cima. Esse X mostra onde você vai fazer exatamente, ó, isso aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo onde tá feito esse cruzadinho, esse X aqui? É onde você vai cruzar com os pontos em relevo. Quando a gente trabalha ponto em relevo, aí eu preciso falar com vocês olhando no olho, né? Quando a gente trabalha ponto em relevo, o ponto em relevo ele tende a não ficar tão grande como a gente está acostumado, como quando você trabalha ponto alto normal. O ponto alto normal, só esse em seu ponto em relevo, ele fica mais leve, o tamanho fica, espaço fica maior. Então, o ponto em relevo ele não faz isso, ele ajusta mais o trabalho e vai dar uma pequena diferença ali no trabalho que você está fazendo. Mas não é nada que vai dizer, meu Deus, é impossível. Não, esse aqui pode ter certeza que é um dos mais fáceis que tem. No final da live eu vou mostrar para vocês lá no Pinterest alguns que eu encontrei que vocês vão ficar assim, meu Deus do céu, como é que tem alguém na face da terra que faz um negócio desse? E é também feito nesse padrão de ondas. É uma técnica que é toda feita com ponto baixíssimo, que cria desenhos incríveis. Eu não sei fazer ainda não sei fazer, tá? Mas em breve, muito em breve aí, eu quero de coração fazer com vocês aqui, tá? Esse padrão de pontos ele é fácil de fazer, não é tão complexo, ele é bem simples, ele é bem rápido. Olha, mãe, pera aí, filha da mãe. Minha mãe está ative. Cara, que coisa feia. Oxi, eu tô desativando minha monetização. Acho que foi culpa minha. Bom, obrigada, gente, pelas visualizações dela que a gente já tem aí. Bruna Angela, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Aê, meu notebook ligou. Maravilha. Depois de horas e horas e horas e horas aqui. Tem que religar aqui. Liguei. Oxi, minha senta errada? Foi.
Bom, hoje a gente vai aprender a fazer esse padrão de pontos que eu mostrei pra vocês. Ele não é o padrão de pontos mais complexo do mundo. Dá pra fazer sem medo, dá pra fazer sossegado. E eu não ia deixar o canal começar a demorar tanto tempo pra gente começar a live, né? Então vamos lá. Esse foi o padrão de pontos que eu escolhi pra trazer hoje pra vocês. Tô aqui esperando, não consegui gerar nenhuma imagem pela IA. Então é importante que você preste atenção no que tá fazendo pra não dar erro, tá bom? O segredo aí é o cuidado com a forma como você executa o ponto, tá? Seja sempre atento. Para de bagunça, gato bagunceiro. O cuidado com a repetição do ponto, tá bom? Boa noite, Lidu. Seja bem-vinda, Lidu. Como é que você tá? Ei, menino, para de bagunça. Piche. Quem tem piche tem tudo, né, gente? Quem tem seu piche tem tudo. Então, vamos lá? Vamos começar a fazer o nosso padrão de pontos? Olha a hora que esse filho da mãe resolve ligar. Ligou, abençoado. Meu abençoado no notebook ligou. Eu só tenho mais 13 dias de liberação ali. Depois disso o Windows expira. A licença expira e eu vou ter que dar um jeito de colocar outra licença. Só que eu não tenho outra licença. E o abençoado faz isso pra mim? Não sei onde ele entrou. Não respondeu mais nada. Meu amigo me abandonou. Bom, mas vamos lá, vamos deixar de conversa fiada. Eu vou mostrar mais uma vez o ponto pra vocês, ó. O ponto é esse aqui, tá vendo, ó? Lidu, esse aqui, mostra para todos os clientes que eu tenho certeza que elas vão amar. Ele é feito com ponto em relevo e correntinha. É muito bonito e dá esse efeito dessas ondinhas assim, bem delicadas. Lembra muito bem o tricô. Dá para você fazer com diversos tipos de fios, espessuras de fio. Dos fios mais finos aos fios mais longos. Basicamente, você vai ter sequências de pontos em relevo de tantas em tantas carreiras. Você vai cruzar os pontos em relevo para poder fazer. E você consegue, sem medo de ser feliz, executar qualquer um desses padrões de pontos aqui que eu vou ensinar hoje, tá joia? Bom, ele é simples e fácil. Essa daqui é a base dele. O desenho inteiro dele aqui, o gráfico aqui, são 12 carreiras. Eu acredito que quando eu chegar nas 12, vocês vão conseguir, todo mundo vai ter acompanhado. É bem diferente, é um padrão de pontos diferente que vai render peças muito bonitas. Uma coisa importante eu falar aqui, que para esse padrão de pontos aqui, eu não indicaria trabalhar com um fio muito grosso, tá? Porque ele, como se aproxima muito mesmo no trabalho de um crochê, de um tricô, você colocar um fio muito grosso ali, vai perder um pouco da visão. Quem é acostumado, como é o caso ali do trabalhar com ponto em relevo, entende bem que o ponto em relevo ele engana. Você usar o ponto em relevo, muito ponto em relevo numa peça, a peça tende a encolher e o desenho ficar meio sumido. E quanto mais grosso o fio que você usa no ponto em relevo, mais sumido o desenho fica. Então prestem muita atenção, tá? Mas vocês escolherem o fio que vocês vão usar. Eu indicaria esse fio para você trabalhar, por exemplo, numa blusa, num casaco, numa... Ele fica, quanto mais grosso o fio, menos você consegue... menos você vai conseguir ter visibilidade do desenho. Então, muito cuidado quando vocês escolherem o fio aí de vocês, tá? Para ele não ficar muito grosso, tá bom? Eu indicaria no máximo até o fio Anne. Fio Charme, talvez, eu não sei. Eu não sou muito fã do fio Charme nessa situação, não. Eu acredito que ele ficaria ainda muito grosso para esse trabalho em si, tá? Eu acredito que o fio Charme ficaria muito grosso ainda. Então, no máximo um fio Anne para você conseguir confeccionar sem ter problemas, tá joia? O áudio tá de boa, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá aí para vocês? Me deem esse retorno, por favor. Vou só compartilhar a live aqui no Instagram. E eu vi agora que eu não tinha compartilhado ainda. Bela Fashion ainda certo. Também dá o Bela Fashion. É fio até 295 tex, tá? Fios até 295 tex são os mais indicados para esse trabalho, tá? Até 295 tex. Aí você se enquadra. Maravilha, que bom. Olha, fios como, por exemplo, o Anne, o Bella Fashion, a Camila Fashion, vai funcionar super bem. Deixa eu ver que outro fio aqui. Ai, caramba, esqueci. Aqui eu conheço alguns, mas não conheço muitos, não. Se você quiser usar o fio Brisa 200 tex, também vai funcionar até bem, tá? Então, fio muito grosso, e quanto mais grosso o fio que você escolher, menos você vai conseguir ter uma visão real, né? Eu tenho até um casaco de uma cliente para fazer. Aí eu vou mostrar esse ponto para ela, né?
Eu estou amando trabalhar com a Clear 5. A Clear 5 também é uma boa opção, porque ele nem é muito grosso, nem é muito fino. O segredo para você trabalhar com ponto em relevo é você ter o cuidado com a espessura do fio. Quanto mais grosso o fio, menos visível fica. Estou só compartilhando aqui a nossa live no Facebook e vai valer a pena sim. Um fio que eu acredito que ficaria perfeito para fazer qualquer peça, um vestido. Sabe, você não precisa... Eita, aqui meus gatos vão fazer bagunça aqui, gente. Pera aí, aguenta a mão aí, pera aí. Um fio que eu acredito que ficaria perfeito para uma peça, fazer um tubinho simples com esse ponto, seria o cordonê. Você teria um vestido elegante, sofisticado, porque o fio em si já tem essa característica, né? E ao mesmo tempo, com esse padrão de pontos, ele ficaria excepcional, por conta justamente do caimento do fio, né? O desenho. Então, usar um fio muito grosso, usar um fio muito duro, usar um fio muito armado, dependendo da peça que você está fazendo, no padrão de pontos também, isso também vai afetar. Ah, mas você sempre fala isso, sempre fala, é sempre bom falar. Dependendo do fio, a peça muda totalmente. Faz o teste. Esse ponto que a gente vai aprender hoje, faz ele em 3 fios diferentes. Faz ele no fio de algodão, no Clear 1000, faz ele na ANI e faz ele também no fio de polipropileno. Não precisa nem ser fio no cordonê, por exemplo, nem ser da cordonê, não. Faz só no fio de polipropileno. E você vai ver a diferença de visão dele. Você também pode testar e fazer com um barbante ou com uma lã. E vai vendo lá qual desses que você acha que como que o ponto se comporta em cada um desses fios, tá bom? Então vamos lá. Eu já compartilhei a live, já mandei. Já mandei para geral aqui. Como é que tá aqui a nossa transmissão nesse exato momento? Obrigada, gente. 173 visualizações aí. De coração, caprichem no like para ajudar a gente, por favor, tá bom? Então vamos lá, deixar de conversa fiada, deixar de enrolação. Eu já tô aqui organizando aqui minhas coisas. Gente, eu comprei uma ring light, uma luzinha para colocar aqui, para me ajudar para iluminar melhor os vídeos pro canal. Tô arrumando minha bagunça aqui, vou ter que começar. Colocar vocês no lugar aqui certinho, para depois não reclamarem de mim, tá? Colocar vocês aqui, ó, na base. Colocar minha luz aqui no lugar de sempre. Assim. Aí agora vocês... Tem luz! Só agora nós temos luz, gente, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu só guardar um negócio desse aqui em cima, que eu não posso deixar solto, não. Se eu deixar, eu tenho medo dos meus gatos fazerem minha bagunça aqui e destruir tudo. Obrigada aos likes que estão chegando aí de coração. Todo mundo. E pode conversar, gente. Vão comentando, vão perguntando. Amo quando vocês estão interagindo no chat. Eu sou o tipo de professor diferente dos outros. Ai, eu não gostava quando minha mãe fala. Eu não gostava quando estava em sala de aula que meus alunos ficavam conversando na aula. Eu amo conversar na aula. Bom, vamos lá. Minha mão tá no lugar. E a gente vai começar o nosso trabalho da seguinte forma. Para fazer o desenho, mais ou menos como tá no gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. 1, 2, 4. 8. 23 correntinhas, tá? A nossa amostrinha eu vou começar com 23 correntinhas para facilitar a minha vida, tá joia? Esse fio é o ANI, tô trabalhando com a agulha da Círculo número 2 milímetros. A minha 2,5 eu guardei, não lembro aonde. Deixa eu ver se não tá no lugar. Amei a cor, gostou desse lilás? Esse aqui é o lavanda. Essa cor aqui é a lavanda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Boa noite, G Crochê Dom de Deus. Seja bem-vinda pela primeira vez no nosso canal. Que bom que você vai fazer por aqui. Olha, tá feita aqui a base da correntinha. Eu vou fazer a base de acordo com o que eu já tenho. Tô tentando ver se eu consigo aumentar o brilho da tela para eu conseguir ver.
Aí agora eu tô vendo a minha tela aqui. Obrigada, gente. Bateu 28 simultâneos agora pra brinca de coração, viu? Ó, fiz aqui, agora eu vou fazer mais 2 correntinhas pra subir. Essas 3 correntinhas que eu tenho aqui, elas são a base pro meu trabalho, pra eu começar. Então, eu tenho a última daqui das 23 e mais 2. Quarta correntinha, um ponto alto. A quinta correntinha, um ponto alto. Sexta correntinha, um ponto alto. Contando com as 3 correntinhas de borda, eu tenho 4 pontos. 1, 2, 3. Pulo uma correntinha, correntinha da frente, ponto baixo. 3 correntinhas novamente. Laço minha agulha, pulo uma correntinha. Vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2. Mais uma agora. Opa, qual o número da cor? Que maravilhosa. Opa, olha que é ótimo. Que bom. Disse, olá, Eloá de Souza, seja bem-vinda. Você aprende mesmo. Ó, o número dessa cor aqui é o 6399, tá? O número dessa cor é 6399, joia? Ele é um roxinho. Ponto alto aqui. 3 correntinhas novamente. Pula um ponto. Ponto da frente. Ponto baixo. 3 correntinhas. Pula um ponto. Ponto da frente. 3 pontos altos. 1, 2, 3. O intervalo do nosso ponto, do nosso trabalho, ele é bem simples. O que é intervalo de ponto? É o espaço, é a quantidade de pontos que você tem no espaço para formar o desenho. O meu intervalo de repetição no crochê é só quando eu criar paciência, quando tiver desatado assim, ó, Jesus Cristo. Sangue de Cristo tem poder. Aí deu certo. Não desespera que dá certo, tá? Se você se desesperar... Alguém já colocou chiclete no cabelo, gente? Oi, Andressa, seja bem-vinda. Alessandra, desculpa. Tudo bom, Alessandra? Ó, o nosso intervalo de repetição vai ser de um bloco de 3 pontos ao outro, tá? Desse início aqui do bloco até o final aqui. Esse bloco de 4 pontos altos que eu tenho aqui no começo e o que eu vou ter no final, eles vão ser as bordas laterais. Então, eles não vão entrar no trabalho, no processo do trabalho em si, tá bom? 1, 2, 3. Pula uma correntinha, ponto baixo na da frente. 1, 2, 3. Pula uma correntinha, ponto alto. Agora, o que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, que foi o que eu falei agora há pouco. 4 blocos, um bloco de 4 pontos no começo e outro no final. Os 4 blocos aqui, você só vai fazer com 4 blocos desse jeito, no começo e no final. Os do centro são com 3. Porque um ponto de borda, o primeiro daqui e o último de cá, é ponto de borda. É ele que vai servir para você fazer arremate, para você fazer acabamento, ele que vai servir para você fazer todas as partes de costura que você precisar fazer. Então, o meu intervalo é do segundo ponto para dentro. 3 correntinhas para subir aqui, tá joia? E agora aqui é o seguinte, ponto em relevo. Um ponto em relevo pego por trás. Um ponto, aliás, pego outro, um ponto em relevo, pego pela, aliás, um pego pela frente, outro pego por trás. E o outro aqui. Vou fazer agora 3 correntinhas. Ponto baixo nessa alça aqui, ó. Lembra que a gente fez aqui, ó? Na primeira alcinha do ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto em relevo, pego por trás. Ponto em relevo, aliás, pela frente. Ponto em relevo, pego por trás, que a minha agulha tá por trás do meu crochê. Ponto em relevo, pego pela frente. 3 correntinhas. Ponto baixo na minha primeira alça. 3 correntinhas.
ponto em relevo, pego pela frente, ponto em relevo, pego por trás, ponto em relevo, pego pela frente. Como eu falei, é uma questão de atenção. 3 correntinhas, ponto baixo aqui, 3 correntinhas, ponto em relevo, pego pela frente, ponto em relevo, pego por trás, ponto em relevo, pego pela frente. Eu não posso terminar a minha carreira, eu não posso terminar o meu trabalho aqui sem você finalizar da seguinte forma: o ponto de borda nas 3 correntinhas onde a gente começou. Essa é a minha primeira carreira. Vocês vão notar que tem no avesso, tem uma diferença. No avesso você vai ver que só tem um ponto em relevo, no centro os demais estão como se não tivessem em relevo, certo? Para o avesso a alteração é 1, 2, 3. Para subir, aí vou um ponto em relevo, pego por trás, um ponto em relevo, pego pela frente, um ponto em relevo, pego por trás, 3 correntinhas, ponto baixo da minha primeira alça, 1, 2, 3 correntinhas, laço, um ponto em relevo, pego por trás, um ponto em relevo, pego pela frente, um ponto em relevo, pego por trás, 3 correntinhas, ponto baixo na minha primeira alça, 3 correntinhas novamente, um ponto em relevo, pego por trás, um ponto em relevo, pego pela frente, um ponto em relevo, pego por trás, 3 correntinhas, ponto baixo na minha primeira alça, 3 correntinhas, ponto em relevo, pego por trás, ponto em relevo, pego pela frente, ponto relevo, pego por trás, e o meu ponto de borda, que não vai deixar de existir, nunca. Esse ponto aqui, ele é fundamental. Aqui, esse lado que eu tô, é o lado do avesso. Vocês repararam que aqui, ó, a gente tem só um ponto que ficou em relevo, que é esse ponto aqui. Esse outro lado aqui, você vai ver que tem mais pontos em relevo. O meu lado direito é sempre o lado onde o relevo se apresenta, com maior intensidade. No caso, é esse lado aqui. 3 correntinhas para subir, ponto em relevo, pego pela frente, ponto em relevo, pego por trás, ponto em relevo, pego pela frente. O ponto em relevo, pego por trás, ele é o oposto, ele dá o efeito oposto ao que a gente tem no ponto em relevo, pego pela frente. Então, sempre que eu virar de o trabalho para o avesso ou para o direito, eu tenho que me orientar. Aonde eu tinha feito ponto em relevo, pego por trás, para manter o mesmo desenho, para manter a mesma textura, eu vou, olá Fátima, boa noite, olá Perpétua. Para manter a mesma textura, eu vou trabalhar o oposto. Era ponto em relevo, pego por trás, do outro lado, na outra carreira, eu vou trabalhar pego pela frente. Era pego pela frente, vou trabalhar em pego por trás. 3 correntinhas, prendo na minha primeira alça. 3 correntinhas, vou direto lá para os pontos em relevo. Ponto em relevo, pego pela frente, ponto em relevo, pego por trás, ponto em relevo, pego pela frente. A linha vocês também costumam dar muito, não? Porque a minha tem uma doença feia, vocês estão vendo, né? Dá nó. Esse daqui foi fácil. 1, 2, 3. Ponto baixo aqui. 3 correntinhas. Ponto em relevo aqui, ó. Ponto em relevo, pego por trás. Ponto em relevo, pego pela frente. 3 correntinhas. Ponto baixo na primeira alça. E aí, você sempre vai respeitar os pontos em relevo para não dar diferença, tá joia?
essa sequência de direito e avesso que a gente tá fazendo, a gente vai trabalhar ela por algumas carreiras. E sempre lembrando, ponto de borda. Esse ponto de borda que eu acabei de fazer é quem vai me permitir fazer arremate, fazer acabamento, fazer costura. Ele é excepcional, é importantíssimo ter ele. Até aqui ele tá indo de boa, né? Obrigada, gente, pelos likes. Eu tô amando, viu? Serão 1, 2, 3, 4. São 4 carreiras. Já fiz 1, 2, 3, 4. Essa carreira agora é a carreira que a gente vai fazer o ponto cruzado. Viro meu trabalho para o avesso. 3 correntinhas para subir. Venho aqui e faço um ponto em relevo pego por trás. Ponto em relevo pego pela frente. E aqui é a hora da verdade. Por quê? Eu vou laçar minha agulha. Vou ignorar esse espaço todo. Vou ir lá na frente, tá? Ó, veio bem aqui na frente, tá vendo onde eu tô? Vou vir aqui. Fiz o ponto em relevo. Laço minha agulha. Volto no ponto que eu tinha aqui atrás, que eu deixei sem fazer, ó. Tá vendo, ó? E vou fazer o ponto em relevo. Cruzei o ponto. Só toma cuidado para soltar certinho, tá joia? Agora aqui, ponto em relevo pego pela frente. Ponto em relevo pego aqui mais uma vez, ó. Vou lá pro da frente, tá vendo onde tá indo? Onde tá minha agulha? Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Esse aqui eu vou fazer aqui, ó. Puxei pra cá. Laço minha agulha. Volto naquele ponto, ó. Viu que eu pulei o último ponto aqui? Volto nele. Puxo por dentro. Aliás, peraí, deixa eu só conferir uma coisa. Que se eu não tô enganada, só cruza um, os outros não cruzam, não. É, esse aqui não cruza, não, calma. Esse aqui não cruza, não, só cruza um. Eu prendo aqui, ó. Esse aqui eu não vou cruzar, não. Lá eu me afobando aqui. Tô animada em fazer ponto cruzado. Como fazer ponto em relevo já não é um negócio muito bom. E fazer ele cruzado aqui dá dor de cabeça, ó. Vou pro segundo aqui. Aí agora, esse aqui eu vou cruzar. Eu vou ignorar esse último ponto por enquanto. Vou ir lá no da frente, vou puxar. Cruzei meu ponto. Laço minha agulha. Venho aqui no ponto, ó. Puxa. E a gente faz o ponto cruzadinho novamente. Laço minha agulha. Ponto em relevo pego pela frente. Laço minha agulha. Ponto em relevo pego por trás. Vou fazer agora o meu ponto de borda. Certo? Certíssimo. Vou virar o meu trabalho. Ficou assim. Ficou esse angu que vocês estão vendo. Estão vendo o angu? Tá vendo aqui onde ele fechou? Agora aqui é que a brincadeira fica boa. Boa mesmo. Por quê? Porque a gente vai ver, agora vocês vão ver a brincadeira, tá? Boa noite, Mercedes. Seja bem-vinda. 3 correntinhas para subir. Ponto em relevo pego pela frente. Ponto em relevo pego por trás. E aqui eu vou manter o que eu tinha feito. Lembra que aqui eu cruzei? O meu ponto que tá por cima é esse. Cruzo aqui. Ah, e o outro ponto tá aqui embaixo. 3 correntinhas. Ponto baixo aqui, ó. Entre um ponto e outro. 3 correntinhas. O ponto que ficou aqui embaixo, pego ele em relevo, pego pela frente. Ponto em relevo, pego por trás. Ponto em relevo, pego pela frente. Nessa primeira carreira, você não vai conseguir ver bem o desenho se forma, não. Mas olha aqui que o cruzadinho já tá aqui. Olha aqui o monstro vindo. Boa noite, Mercedes. Boa noite, pessoal. Caramba, mano. 500 visualizações em menos de um pouco mais de meia hora. Obrigada demais. Vocês estão demais, gente. Obrigada. Deixa o like aí, gente. 500 visualizações. Eu não tava nem tendo ideia que a gente tem que conseguir tudo isso. Mas vambora. 3 correntinhas para seguir. Ponto baixo aqui, ó. 3 correntinhas novamente. Laço minha agulha. Ah, que foi que eu fiz aqui? Ah, que eu esqueci de fazer. Eu esqueci de fazer o ponto. Eu mesmo esqueci de fazer o ponto. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês a gambiarra da gambiarra, tá? Um ponto em relevo alongado. Aqui. Pego pela frente, tá? Gambiarra da gambiarra. Eu ia desmanchar pra fazer a carreira. Viu como é que a gente faz? Prendeu como é que a gente pula? Prendeu aí como é que a gente faz pra passar? Pra não deixar ponto? É assim que a gente faz. Pego por trás.
E a linha dando nó de novo, pra variar. A linha dando nó. Um nó atrás do outro. Agora aqui, ó. Eu vou sempre respeitar. Esse aqui é o que tá por cima. Esse aqui, esse ponto aqui agora pertence a esse bloco. Prendo aqui. 3 correntinhas. Ponto baixo aqui, ó. Tem uma alcinha aqui no meio, tá? Por trás tem uma alcinha. Prendo na base dele. 3 correntinhas. O ponto que ficou por baixo foi esse aqui. Tá vendo ele aqui, ó? Vou pegar ele. Esse ponto aqui, ó. Pego o ponto em relevo aqui. Faço daqui. Faço de cá. E vou pra borda. Viro meu trabalho. 3 correntinhas para subir. Ponto em relevo, pego por trás. Ponto em relevo, pego pela frente. Ponto em relevo, pego por trás. Ainda assim, mantém o mesmo esquema que a gente tava fazendo, tá? 3 correntinhas. O ponto vai ser sempre na primeira alça que a gente tem de ponto aqui, tá vendo? Câmera, foca, minha querida. 3 correntinhas. Ponto em relevo, pego por trás. Pego pela frente. Pego por trás. As 3 correntinhas. Ponto baixo na primeira alça. 3 correntinhas. E volto para os meus pontos em relevo. Sempre lembrando de alternar. Ponto em relevo, pego pela frente, pego por trás o tempo inteiro. Tá joia? 3 correntinhas novamente. Ponto baixo aqui. 3 correntinhas e vou direto para os meus pontos em relevo. Tá joia? O ponto em relevo, você só vai ver o desenho dele algumas carreiras depois de você ter feito. É uma outra característica dele, tá? Ele também vai ter essas diferenças, dessas diferencinhas aí de altura. Tá joia? E aqui agora eu tenho que ver onde é que tá ele, que eu não tô nem vendo ele aqui. Aqui o ponto é esse. E aqui eu já vou pro meu ponto de borda, tá joia? Agora eu vou virar o meu trabalho. Ó o ponto cruzado. São 12 carreiras a partir do início, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 ou são 11 carreiras, que eu não lembro mais. Na carreira de número 11. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma carreira aqui onde a gente vai respeitar os pontos, tá? 3 para subir. Vamos manter os pontos em relevo que a gente vinha fazendo, tá joia? Sempre. E reforçando. Sempre prende na primeira correntinha, tá joia? 3 correntinhas aqui. Ponto baixo do primeiro ponto. 3 correntinhas aqui. Laço, vou pro ponto de lá. E vou direto, ó. Quando você acostumar o ponto, você vai aprender. Ele é rápido. Olha como ele fica. Olha como fica a textura aqui, ó. Olha isso. Gente, esse ponto é muito bonito. Tô aqui assuntando o que eu vou fazer. O que eu posso fazer com esse ponto. O que vocês fariam com esse ponto? Me digam. É um ponto simples de fazer. Me deem ideias do que vocês fariam com esse ponto. Me ajudem a pensar. Cadê a moça que me disse misericórdia quando eu mostrei o ponto? Tá ficando aqui, ó. Tá vendo o cruzadinho aqui no meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam mais 3 carreiras. 1, 2, 3. Mantenha sempre os pontos em relevos pelo lado certo, tá bom? Porque aí você vai conseguir fazer.
3 correntinhas, mantenha os pontos em relevo. Os pontos, o mais importante também é que você vai ter que prestar atenção, porque tem a carreira que você vai fazer o ponto em ficar cruzadinho, né? Nessa carreira onde o ponto vai ficar cruzadinho, ele tem que ficar pelo mesmo lado, todos pro lado direito. Quem vai determinar o que é direito e avesso nesse ponto aqui, é exatamente aonde você cruzou o ponto. Já ia passando direto aqui, ó. Já eu passando direto no ponto. Obrigada a todo mundo que tá chegando pelos likes aí, gente, de coração. Aqui mais uma vez. Aí agora a gente já vai partir, eu acredito, na próxima carreira eu já vou cruzando. Vou fazer o cruzadinho. Por quê? Porque se eu não cruzar na próxima carreira, a outra carreira vai ser de avesso. E eu quero que o meu ponto cruzado fique todo para o mesmo lado. Aí onde é que eu vou cruzar? Aqui no centro. Tá vendo? Vou fazer 3 correntinhas para subir. Ponto em relevo nesse. Pego pela frente, pego por trás. Pego pela frente. 3 correntinhas. Ponto baixo aqui. 3 correntinhas. Laço. Ponto em relevo no primeiro. Pego pela frente, pego por trás. Vou ignorar esse ponto aqui. Vou no que tá lá na minha frente, ó. Lá no outro. Tá vendo a minha agulha? Fui, turma. Vou dormir. Boa noite. Boa noite, Maria Aparecida. Bons sonhos, bom descanso. Aqui eu faço ponto em relevo. Laço minha agulha vendo de cá. Puxa. Cruzo novamente. Laço minha agulha. Ponto em relevo, pego por trás. Ponto em relevo, pego pela frente. E aí agora é só continuar. 3 correntinhas, ponto baixo aqui. 3 correntinhas. Vamos fazer os pontos em relevo que precisam ser feitos até finalizar a nossa volta, tá joia? Tem que descansar mesmo, Maria Aparecida. Quando a gente tá cansada, a gente tem que descansar, viu? E aqui eu vou finalizar a minha borda do meu trabalho. Ah, mas de quantas em quantas carreiras que eu vou ter que fazer o cruzado? Essa carreira, esse detalhe do cruzamento aqui, pelo que eu consegui observar, a gente vai ter que contar que aqui nesse ponto, provavelmente isso aqui tinha sido feito. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª carreira, aliás, a base a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numa carreira eu vou sempre fazer o cruzado. Vira o meu trabalho. Oh, gente, olha o outro lado como fica. Dá pra usar pelos 2 pontos. Dá pra usar pelos 2 lados, crochê. Pego por trás. Pego pela frente. Pego por trás. 3 correntinhas. Ponto baixo aqui. 3 correntinhas. Pego por trás. Pego pela frente. Pego por trás, ó, o ponto. Agora, esse que tá aqui pertence àquele lá, então eu vou respeitar esse detalhe, ó. Esse aqui é o ponto que vai ser aqui, foi o que vai precisar de cá. Respeite o ponto, tá? 3 correntinhas. Vou prender aqui, ó, entre um ponto cruzado e outro, ó, ponto baixo. 3 correntinhas. Esse aqui eu vou ter que puxar pra lá. Vou colocar a agulha aqui, ó, e vou fazer o ponto cruzado puxando pra trás, o ponto em relevo puxando pra lá. Sempre respeite o ponto em relevo. Se você colocar um ponto aqui sem ser ponto em relevo, quando você vier com outra carreira, vai dar ruim, viu? Fio Anne com brilho? Não, Anne normal. Esse é o Anne normal. Ele não tem brilho. Ou você está se admirando porque o fio é brilhoso. Ele é brilhoso. Essa Anne aqui, ela é mais brilhosinha, ela é mercerizada. Eu cheguei à conclusão que tem 2 tipos de Anne. Esse aqui é Anne normal. E aqui vou pra borda. A cada 9 carreiras, a 10ª eu vou fazer o ponto cruzado. E aqui, daqui pra frente, eu só mantenho meu trabalho. De quando eu cruzei pra cá, eu já tenho ponto cruzado tá aqui, eu vou contar a corta da carreira de cima, da carreira seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10. Faria mais 4 carreiras. Esse aqui estava no ponto de cruzar novamente, de cá e de cá. E o do meio ia se manter. E você vai criando e formando esse desenho que vocês estão vendo aqui. Com o detalhe do ponto cruzadinho no meio e fazendo todo esse trabalho que vai ficando maravilhoso. Olha que coisa fofa esse padrão de pontos. Ele é simples, é bonito, é rápido também de você fazer. Não é o padrão de pontos mais econômico do mundo, até porque quando a gente trabalha com ponto em relevo, ele não se torna, não é um ponto, o ponto de relevo em si, ele não é um ponto muito, como é que fala? Econômico, né? O trabalho não desenvolve muito rápido com o ponto em relevo, mas depende muito do ponto em relevo que você está fazendo. E o que eu falei no começo da live, cuidado com a textura, com o fio que você vai usar. Cuidado com a espessura do fio, porque dependendo da espessura do fio, não compensa, o desenho não vai dar para ver. O ponto fica muito pesado, então o crochê vai ficar com muita informação. Existem padrões de pontos que são para fios mais coloridos, com cores mais fortes, mais vibrantes. Existem padrões de pontos que vão ser para fios mais simples, mais serenos. Então, no caso, esse aqui, quanto mais simples for o fio, quanto menos cor o fio tiver, quanto mais suave for o fio melhor. Esse padrão de pontos ele ficaria muito bom no rosa claro, no branco, no preto ou numa cor mais fechada, como no vinho, no marsala e por aí vai. De modo que você consiga ver os desenhos. Tons intermediários, tons de nude, eles não vão agregar muito bom, não vão ser uma boa opção para esse padrão de pontos em específico, né? Acho que o fio multicolor ficaria estranho. Ficaria, que ele é um fio que tem aqueles fios mesclados também, ficaria muito difícil de você ver. Porque justamente por isso, quanto menos informação o teu fio tiver, quanto mais liso for o teu fio, melhor, entendeu? Quanto mais liso for o fio, melhor, porque ele tem, o que chama a atenção aqui, em si, nesse ponto, não é a textura, não é o excesso de cores, e sim o desenho que ele vai formar. Então, fios mesclados, fios multicolors, fios com muitas texturas, não vão ficar legal com esse trabalho aqui. Quanto mais simples, mais básico for o fio, melhor. E quanto mais suave for a cor, melhor também. Então, fio nas cores no branco, no preto, no marsala, no vermelho, no azul mais fechado, ou então propriamente ou um branco, cores que sejam mais visíveis, tá? Então, cores como no caso esse lavanda que eu escolhi, não é uma cor muito apropriada para esse tipo de desenho, porque você não tem um apelo visual, não dá para você ver bem, a menos que você coloque assim, ó, mais próximo, tá vendo, ó? A menos que eu coloquei assim um pouco mais próximo, ó, para aqui vocês conseguem ver melhor. Tá vendo na minha mão como que o desenho fica, ó? Vocês estão conseguindo ver como que o desenho ficou? Olha o desenho desse ponto, que coisa mais linda. Eu estou aqui babando, sonhando em fazer uma blusa. Ou um vestido, todo com esse ponto aqui. Já pararam para imaginar que coisa, que obra de arte que fica um vestido feito todo nesse ponto? Já pararam para imaginar? Olha que lindo que fica esse ponto, olha. Dá para você fazer 1001 coisas com esse ponto, né? Eu tô pensando aqui em fazer um vestido, em fazer uma blusa, em fazer alguma coisa, não sei, o que eu faria com esse ponto. Olha que lindo detalhe, olha a textura do ponto, olha que mimoso que fica. Um azul, não sei, eu não sei. Vocês me deem ideias aí de cor, de opções de trabalhos e coisas que a gente poderia fazer. É um padrão de pontos simples, simplíssimo, muito fácil de ser feito. Basicamente correntinha e ponto em relevo. E que vai formar desenhos interessantes. É uma cara de tricô, é uma novidade muito grande. Eu, pelo menos, eu não tinha conhecimento desse padrão de pontos até o começo da semana, quando eu fuçando no Pinterest, dei de cara com ele. E digo pra vocês, eu fui pro Pinterest com a intenção de achar um desenho, um padrão de pontos, uma coisa que tivesse essa pegada para mostrar para vocês hoje. Eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho. Olha que lindo esse padrão de pontos, tá vendo? É bem simples e fácil de ser feito. Aconselho quem quiser fazer que escolha uma cor que realce, né? Também faço tricô, ficou bem parecido. Ele lembra muito tricô, né, Janei? Né? Desculpa. Desculpa, Giliardi. Meu óculos quebrou, eu tô ruim de enxergar, né? Boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda, como é que você tá? Tudo bom? Esse ponto, ele lembra muito tricô. Muito mesmo tricô. Ele é bem simples, ó. Dá pra você fazer tanto pro tricô, como dá pra fazer uma peça maravilhosa. Like 15, obrigada pelo like, tudo bom? Como é que vai a vida? Eu tô apaixonada nesse ponto, viu?
louca pra fazer esse ponto. Louca pra fazer uma peça aqui. Não sei ainda o que, que eu vou inventar. Uma blusa, um vestido. O que, que vocês acham, hein, meninas? O que, que vocês fariam com esse ponto? Olha que lindo. Ele lembra muito mesmo o tricô, olhando assim de pertinho, ó. Olha só. E vê que foi tão fácil de fazer, ô Giliade. O que, que você me fala? Ele foi muito fácil de fazer. Ele não tem nem... Não tem segredo pra fazer esse ponto, né? Ele é um ponto que não tem segredo. Basicamente, ele é basiquíssimo de fazer. E é só daqui pra frente você trabalhar. Dá pra fazer um cachecol, dá pra fazer uma manta, dá pra você fazer uma blusa, um vestido. Sabe? Solta a imaginação aí. Não dá nem... Quando você começa a fazer, ai meu Deus, vai ser demorado. Quando você começa a fazer um pouquinho, que você já dá vontade, dá vontade de fazer um mundo, né? Um colete com Anne ficaria muito bom. Um colete com Anne ou um cardigan. Faz um cardigan, o que vocês acham? Pega aquele fio, como é o nome dele, pessoal? Falei mais há pouco, como é o nome? O fio cordonê da Filari. Fazer um vestido, um tupinho básico, retinho, de manga cava, decotinho redondo, decote canoa, com esse ponto aqui feito com o fio cordonê. Fala aí, Julia, me falem, o que vocês acham? Que peça de luxo que ficaria ser feito um vestido com esse fio? Fazer ele com o fio de... com o fio cordonê da Filari, o que vocês acham? O que você acha da ideia, ô, meninas? Pessoal que tá na live aí. Eu tô assim, eu tô babando com as ideias. Meus neurônios estão aqui fervilhando de ideia para fazer coisas novas, para trabalhar peças diferentes. Então aqui é só você trabalhar isso aqui, não tem segredo. E aí eu só brincando aí. Eu acredito que mais pra frente aqui no canal eu posso sim trazer uma peça. Mas é o que eu falei, cuidado com a espessura do fio. Um fio multicolor não daria para você ver o desenho. A verdade é assim, esses fios multicolor, muito colorido, é lindo, né, Lidu? É um tricô, Lidu. Se você quiser ganhar a tua clientela aí com tricô, com ponto de tricô, eu faço tricô, meu povo. Eu faço tricô, gente. Olha que lindo meu tricô. Eu ia ganhar muito, viu? Ele é lindo. Um vestido ficaria lindo com cordonê. Ficaria uma obra de arte um vestido desse feito com cordonê. Um tubinho feito com cordonê, ou então com... Já que cordonê tá cara que só costuma os olhos da alma, né? Então, você pode trabalhar em vez de com a agulha. Essa aqui eu estou trabalhando com a 2 milímetros. Essa que eu tô com ela aqui é a 2 milímetros. Se você quiser trabalhar, e eu vou dar meu conselho, trabalhe com a agulha um pouco mais frouxa, mais grossa do que essa. Porque a minha 2,5, mãe tá com ela. Já vou, mãe, tô quase terminando a live. Mãe tá com a minha agulha 2,5. Só tô com essa daqui, número 2. Eu aconselho para trabalhar sempre quando eu faço ponto em relevo, para trabalhar com agulha mais grossa do que essa daqui. Que o ponto em relevo pega mais. Para o final de ano fica perfeito. Não, Lidu, para o ano todo, Lidu. Final de ano é uma questão de detalhes. Final do ano é detalhes. Eu tô querendo ver na câmera como é que vocês estão vendo o ponto. Olha que lindo, gente. Olha isso, meu povo. Eu tô aqui, ó. Olha isso, dá pra fazer uma blusa, um vestido, sei lá. Soltem a imaginação aí, meu povo. Soltem as imaginações de vocês. Façam as criações de vocês, as apostas. Façam suas apostas, a mesa está aberta aí, ó. Escolha o trabalho, escolha o fio, escolha suas opções. Aí, soltem a criatividade de vocês. Porque eu, particularmente, tô aqui babando de vontade de fazer alguma coisa. Ainda tem uma gata preguiçando aqui. Ô, lagartixa. Um betezinho na chupé. Olha que coisa mais linda. Vocês e aí, o que vocês acharam do ponto que aprendemos hoje? Olha isso. Ele é bonito. Olhando de longe e olhando de perto, ele fica muito bonito. E eu garanto, vende pra caramba. O detalhe da textura, do acabamento ponto, né? Ele é muito bonito, é um ponto bem diferente. Eu tô super feliz de ter pegado essa peça para fazer com vocês. Tô apaixonada pelo detalhe, pelo desenho, pelo acabamento. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver melhor. Olha que top esse ponto.
É um ponto bem diferente. Olha o acabamento, colocar assim, que fica mais fácil. Vocês estão com a câmera vai ficar em pé, pra ver melhor. Tá vendo aí? Olha que lindo que é esse ponto. Dá pra você fazer muita coisa. Você vai cruzando a cada 9 carreiras, você cruza. Só lembra, preste atenção, que os pontos cruzados tem que ficar todos para o mesmo lado. Não pode ficar um cruzado para direita e para o avesso. Cruze sempre os pontos do mesmo lado, tá? Não deixa os pontos ficar cruzando no lado errado, não. Tô apaixonada por esse ponto agora. Vai cantar aquela música. E agora, que faço eu da vida sem você? Aí eu vou cantar assim. E agora, que faço eu da vida que só quero fazer você? Eu só quero fazer esse ponto agora, gente. Quem faz essas horas? Olha que lindo. E facílimo, 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 facílimo. Ué, como é que o like caiu? Quem foi que deu os likes? Quem tava com 15 likes nesse negócio? Bom, eu tô apaixonada, tô feliz da vida por esse trabalho. Tô amando, né? Então vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a live por aqui. Apagar nossa luz aqui. Tô com quase 1 hora de live, nem sei quanto tempo. Tá com 56 minutos de live. Vou fechar pra cá. Virei minha câmera aqui, gente, para agradecer a vocês pelo carinho de companhia de hoje, né? É muito bom ter vocês aqui comigo sempre. Hoje eu tô super feliz aqui, que a nossa live vendeu bastante. A gente tá com quase 1.000 pessoas, teve quase 1.000 visualizações aí. A gente tava com 15 likes, não sei o que aconteceu e que o YouTube tirou, não sei o que sumiu quase os likes aí, né? E eu amei. Estamos com 961 visualizações. Eu quero bater as 1.000. Tem 2 minutos para bater 1.000 visualizações nessa live de hoje. E com a ideia de um padrão de pontos novo, para trabalhos aí, para a gente soltar a imaginação. Esse ponto é um dos muitos pontos onda, que é um ponto diferente. Minha ideia com essas lives é o seguinte, a gente começou a fazer essas lives aqui no canal, agora, um padrão de pontos diferentes, e o que eu quero? Mais para frente, trazer para vocês peças usando esse padrão de ponto. Então, quem assiste as lives agora, tem uma vantagem imensa em cima de quem não assistiu a live. Então, porque você já tem uma noção de como o ponto é feito, como o ponto vai ser executado, e quando for na hora de fazer a peça, vocês já vão ter aquele time de caramba, eu lembro, eu ensinou esse ponto na live mesmo, né? Ai, meu ombro. Eu não, tu não, querido. Então você já vai ter aquela noção mais ou menos de como que a peça pode ser feita, em que você pode aplicar. Então tem muita coisa que dá para você fazer aí. E realmente é um ponto diferente, novo. E o que eu falei para vocês, eu quero muito trazer mais para frente peças com esses padrões de pontos sendo feitos, usando esses padrões de pontos. Esse aqui, aquele dos quadradinhos, o padrão mundo que eu ensinei primeiro, e ainda vem mais um monte de padrão mundo. Agora deixa eu abrir meu Pinterest aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês lá no Pinterest. Porque assim, eu fiquei babando numa técnica de crochê que eu não conhecia. Eu não a conhecia. Porém, agora, no entanto, eu tô apaixonada por ela. Eu já achei aqui o ponto que vai pra semana que vem. Vocês querem ver o ponto da semana que vem? Vamos lá. Ponto da semana que vem é esse aqui, ó. Lá na semana que vem eu vou ensinar a fazer esse padrão de ponto aqui, ó. Que também é super bonito, diferente, versátil. Vai ficar legal para você trabalhar o ano inteiro, para você soltar a imaginação. E irmão dele tem esse aqui também, ó, que também é no mesmo estilo. E tem muitos padrões de pontos. Agora deixa eu mostrar pra vocês uma técnica que eu fiquei assim, babando, porque eu não a conhecia. Conheci recentemente, graças ao Pinterest. Quem quiser comprar meu Pinterest tá aí na descrição da live aí pra vocês. E eu tô assim, ai, papai do céu, eu quero aprender. Eu quero aprender tudo, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu for mostrar pra vocês o meu Pinterest aqui, vocês vão dizer, essa criatura doida. Tá vendo que essa criatura não vai conseguir fazer tudo isso? Olha, não me desafia, não. Não me desafia. Ou então me desafia, porque aí vocês vão ver a criatura que não tem medo de trabalho, não. Eu amo fazer coisas novas. Eu amo técnicas diferentes. Eu amo ver coisas novas. Pra mim, aprender é a melhor coisa do mundo. Eu sou o tipo de pessoa que se eu não estiver aprendendo alguma coisa, eu fico doente. Sério, eu sou o tipo de pessoa que se eu não estiver aprendendo alguma coisa, eu fico doente. A técnica, gente, eu vou abrir aqui o vídeo. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo, ó? É essa técnica aqui. Ela é feita de crochê, ó. Já vou, mãe. Isso aqui é crochê, ó. Tá vendo que isso aqui é crochê? Eu quero muito aprender a fazer essa técnica. Tá vendo só?
ela tem esse efeito. E também, ela pode ser feita, isso aqui, ó, tá vendo só? É feito com ponto baixo e ponto baixíssimo. Isso aqui não é tricô, isso aqui é crochê. Tá vendo só que isso aqui é crochê, não é tricô? Olha que coisa mais linda que é. Eu não sei se tem outros aqui, ó. Eu sei que esse aqui também é crochê, ó. Isso aqui também é feito em crochê, tá vendo? É um chale super bonitão feito em crochê. Então, isso aqui é uma técnica nova também de crochê, que eu não tenho domínio ainda, mas que eu quero muito aprender, que eu quero muito sei lá o que ali do também não sei não. Então, é uma técnica nova de crochê que eu tô muito animada para aprender. Bom, encerrando a live de hoje aqui com vocês. O vídeo de quinta-feira vai sair amanhã, no sábado, à meia-noite de São Pedro. Aqui tem festa, tem festa, é o pessoal que costuma festejar. E eu vou tirar o do sábado para descansar, entre aspas. Porém, vocês vão ter a live, o vídeo de quinta-feira. Eu não fiz vídeo ontem, gente, porque eu machuquei o braço. Como foi que eu machuquei o braço? Fui entrar no carro, eu contei no story no Instagram. Eu fui entrar no carro e acabei batendo com o braço na porta do carro. Escorreguei um pé para não cair, eu me joguei para dentro do carro. Acabei batendo com isso aqui do braço. Meu braço não tava meio inchado e roxo isso aqui. Vendo um pouquinho. Mas melhorou. E eu tô conseguindo mexer o braço em crochê. Ficou um tequinho roxo só, muito pouco, mas não dá nem pra ver direito. Mas graças a Deus, tá tudo certo, tô bem. Gente, beijo, boa noite, fiquem com Deus. Batemos 1000 visualizações na live de hoje. E até amanhã, que Deus quiser, no vídeo aqui pro canal. Semana que vem tem live nova, com pontos novos aí. E fiquem ligados aqui no canal, que muito em breve vem peças com esses padrões de pontos, todos que a gente tá vendo aqui nas lives. Peças, ideias, criações e muito mais, tá bom? Fiquem com Deus. Valeu, fui! Beijo grande a todo mundo que esteve na live aí. Giliardi, Maria Aparecida, Lidu, Rafaela, quem mais? Mercedes, Érica, Perpétua, Fátima, Alessandra, Maria Penha, Eloá, Bruna, todo mundo, G Crochê, todo mundo que esteve aqui na live de hoje. Helena, todo mundo, muito obrigada de coração por vocês. Ateliê, André Oliveira, muito obrigada de coração. Papai do Céu, tudo de bom para vocês. E até amanhã, se Deus quiser aqui no canal. Valeu, fui! Não tem onde eu não para terminar a live, mas nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E encontro vocês por lá.